Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, né? Mais uma aula de geografia, sejam bem-vindos. E eu sou a Prof. Kelly, tá? Pessoal, nós vamos dar sequência. Esqueci de novo de trocar, né? Só um pouquinho. 396. Esse é um assunto 396 muito interessante. Eu particularmente gosto bastante de trabalhar isso. Só fui conferir se tava gravando, tá? Vocês já sabem como que eu sempre tento fazer. Eu tento gravar já a sequência das duas aulas pra eu não perder até o foco, né? Mas vamos lá. Eu preciso, antes de explicar pra vocês, que vocês façam uma boa leitura aqui da 396, 397, 398, 399, 400, 403, 404, 405, 406, tá? São as páginas que não tem a tarefa. Por que que eu preciso? Porque esse conteúdo é bem grande, principalmente quando a gente vai falar sobre a questão do capitalismo, suas fases e toda a história do surgimento do socialismo. O prof vai tentar resumir o máximo para vocês, então se liguem aqui, bastante atenção. Gente, o que é o sistema econômico capitalista? É o que a gente está vivendo hoje, né? Digamos que ele prega algumas coisas que às vezes não são tão fáceis da gente perceber na nossa sociedade. Mas o nosso sistema político afirma que a gente está vivendo esse modelo econômico. Apesar de eu discordar em partes dessa análise. Mas tudo bem. Vamos seguir aqui, tá? Porque de modo geral, nosso sistema é capitalista. E o que prega o sistema capitalista? Primeira coisa, trabalho assalariado, né? Então, a pessoa trabalha e tem um salário, né? No socialismo, eles não chamam de salário o tal do pagamento, e sim um bônus pela pessoa ter produzido algo, tá? Você começa aí uma diferença. Propriedade privada é um direito do nosso sistema. A gente tem direito de comprar uma casa, a gente tem direito de comprar um imóvel, né? Montar uma indústria, uma fábrica. O difícil é ter o dinheiro para isso, né? Mas a gente tem direito de ter um carro, de ter a nossa propriedade. Principalmente se você for legalmente de maior de idade, né? Você pode ter um bem sim no teu nome. Coisa que no socialismo não existe, porque tudo pertence ao Estado. O Estado redistribui conforme ele acha que deve ser distribuído. Essa é a real, tá? Para vocês saberem. Então, pessoal, seguindo mais uma fase, eu tive um probleminha, eu tive que parar o celular, tá? Então, vamos seguindo aqui com o conteúdo. A gente também pode analisar aquela questão da DIT, né? Que eu falei na aula anterior, que é a Divisão Internacional do Trabalho, ela é bem acentuada no sistema capitalista, tá? E outra coisa também que a gente pode estar analisando, a divisão em classe social. O grande fundador do socialismo, Karl Marx, né? Ele escreveu vários livros, e um desses livros, né, o Manifesto do Partido Comunista, ele fala das classes que sempre existiu, a classe que manda e quem obedece. Se alguém futuramente quiser ler, pode ler, né? Eu não estou indicando, na verdade, esse livro, eu só estou comentando que essa ideia de classe social surge daí, quando você se identifica com um grupo, né? Enfim, seguindo aqui esses preceitos, tem algumas diferencinhas básicas que eu quero que vocês pesquisem, tá? Faz parte. E outra coisa que a gente tem que ver aqui é que o sistema capitalista, né, ele foi dividido em várias fases para chegar onde chegou hoje.
Então aqui a gente está falando do sistema pré-capitalista, né? Que foi no período do mercantilismo. Eu gostaria que vocês grifassem isso. Então vocês podem colocar que a primeira fase, mercantilismo, tá? Que foi o período de colonização das Américas, descoberta do Novo Mundo, onde começou as grandes navegações, né? A gente fala que esse processo veio junto com a questão da globalização, né? Então a primeira fase começa praticamente aí, tá? A segunda fase veio junto com o processo da Revolução Industrial, que mudou bastante a questão da produção, da questão do dinheiro, tá? Então, assim, a Revolução Industrial, ele ampliou a questão desse sistema. E depois, após isso, o capitalismo ganhou uma característica nova, que é o chamado do capitalismo financeiro, onde os bancos ganharam força, né? Então, a gente vivencia com muita clareza essa fase. Apesar das pessoas, dos críticos, falarem que a gente já está na fase técnico-científico, né? Informacional. O que significa isso, né? Essa fase é onde muitas tecnologias foram desenvolvidas, né? E tudo muito diferente do que era. Então, assim, é uma fase que a gente tem a inteligência artificial ganhando espaço, a informação em segundos, né? E a tecnologia, digamos, ao nosso dispor, segundo que eles tentam dizer, né? Então, ao analisar o capitalismo, ele teve um processo evolutivo, tá? Que eu quero que vocês leiam com atenção e qualquer coisa me chamam no grupo para tirar dúvida. Gente, tá muito frio hoje, estou tremendo. Desculpa, tá? Eu vou tentar ser rápido aqui. E o socialismo, gente. Sistema econômico socialista. Vou passar rapidinho aqui. Surgiu, propriamente dita, com a Revolução Russa. Vocês vão estudar no que vem história, tá? A Revolução Russa, que começou em 1917, foi bem um período dentro da Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial. E ela se estendeu por alguns anos até se consolidar, porque primeiro foi uma revolução só para tirar o czar do poder. Já tinha as ideias socialistas por detrás, mas assim, de cara não entrou. Os mencheviques que assumiram, depois entraram os bolcheviques que tinham todo esse ideal socialista, encabeçado por Lenin. Quando teve esse processo revolucionário, o que aconteceu? A Rússia deixou de ser Rússia, só o seu nome, e virou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E amarrou vários países do leste europeu junto, né, no seu bolo. E esses países viraram um país só. É claro que a parte da Rússia ficou ainda mais desenvolvida, né? Esses países do leste europeu ficaram ainda mais pobres com essa unificação desse sistema. O socialismo, tem gente que defende hoje, até hoje com unhas de dentes, mas é um sistema que está fadado ao fracasso, certo? Pelo menos esse socialismo imposto pela União Soviética. Quando a gente teve um momento, teve um processo revolucionário, tem que entender um pouquinho de história. Após a Revolução, terminou a Primeira Guerra, teve o período entre as duas guerras mundiais, né? Começou a dar muito sentimento, muita xenofobia na Europa, os nacionalistas extremos, muita gente sem noção, e teve a Segunda Guerra Mundial. Fim da Segunda Guerra Mundial, tô resumindo, bem resumido, tá? Começou um processo que foi a divisão desses poderes, chamada de Guerra Fria,
tá? Então, na Guerra Fria a gente vai entender isso aqui, do mundo bipolar. Mas espera aí. O socialismo, ele tinha um Estado forte, autoritário, tá? E que tudo pertencia ao Estado, tudo ao Estado, nada fora do Estado. E quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi culpada mais uma vez, né, na primeira e na segunda. Eles dividiram o território da Alemanha em partes, né? E uma parte ficou para os socialistas da União Soviética e a outra parte para os capitalistas, que era a cabeça os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. E os socialistas, né, com medo do povo fugir do lado da Alemanha Oriental, né, para ver como era bom o sistema deles, né, tiveram a brilhante ideia de construir um muro. Separou as duas Alemanhas no meio, tá? Então a gente fala que o Muro de Berlim é o marco dessa Guerra Fria, porque sistematizou essa ideologia. A Guerra Fria nunca foi um conflito armado, tá? Só pra você saber. E sim ideológico, corrida espacial, era pra, tipo, dois besta, tipo, eu sou melhor que você, tá? E o mundo morrendo de medo, porque a qualquer momento podia ter uma explosão nuclear ou qualquer coisa. Então a União Soviética tentando aliados de um lado e Estados Unidos do outro. Enfim, não vou falar sobre a Guerra Fria agora, mas é só para vocês entenderem isso aqui, do mundo multipolar, senão não vai fazer lógica, não vai ter lógica. O Muro de Berlim, ele dividiu e de certa forma o lado direito, né? O Oriente era por países socialistas e o Ocidente por países capitalistas. Não exatamente assim, né? Por exemplo, Cuba foi um país socialista, que tinha muita influência da União Soviética, e os Estados Unidos tinham muito problema com Cuba, tá? Mas como eu falei, não vou entrar muito nesse assunto. Então, deixa eu pensar aqui o que eu ia falar. Nesse contexto, a gente tinha essa Guerra Fria e o mundo era um mundo bipolarizado, tá? Então a gente tinha um sistema financeiro, um sistema ideológico econômico e um outro que ficava brigando. Aqui, ó, esquece a China que eu marquei aqui, tá? Nós estamos falando da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só que esse modelo econômico, esse sistema não deu muito certo, tá? Era muito fora... muito fora de se manter por muito tempo, até que eles duraram muitos anos, tá? Hoje em dia, tá? A China é um modelo socialista diferente, que ela tem bons olhos, ela tem a nova ordem mundial, que tá ligada com esse multipolarismo, né? Vê a China com bons olhos. Já vou explicar. Peraí, deixa uma coisa por vez. É que tá tão frio, hoje tá congelando assim o cérebro da prof hoje. Mas vamos lá. Então, assim, Guerra Fria, coloquem aqui Guerra Fria. Mundo bipolar. Fim da Guerra Fria, quem que ganhou, quem que se consolidou e se fortaleceu? O lado capitalista, lógico, né? Esse socialismo da União Soviética, que era um socialismo muito rígido e era... Quer dizer, sempre vai ser rígido o socialismo, mas não deu certo. Caiu a União Soviética. Só que a China já tinha influência socialista e foi ganhando força. Só que estava quietinha ali, ninguém, não estava incomodando ninguém, né? Não estava disparando numa guerra nuclear, numa ameaça, certo? Então, com o fim desse bipolarismo, surgiu uma nova divisão no globo terrestre, tá? Uma divisão imaginária, né? Que nem esse bipolarismo, que chama o mundo multipolar, que quer dizer a formação de um mundo com várias variedades, você não tem uma ideologia. O capitalismo, ele
ganhou, ele é o vencedor. E por ele ter ganhado, digamos, surgiu vários blocos econômicos que facilitam o comércio entre grupos de determinados países. Por isso que fala multipolar, porque nós temos grupos, blocos econômicos como a União Europeia, a NAFTA, o Mercosul, né? Então, alguns blocos econômicos foram surgindo para facilitar alguns acordos, né, comerciais nos países geralmente mais próximos, né, de fronteira. E por isso que se deu esse nome de multipolar, tá? É o principal motivo. A China, igual eu falei, esse sistema multipolar, esse mundo multipolar, ele faz parte da nova ordem mundial, tá? Vocês podem achar que é só teoria da conspiração, mas a nova ordem mundial existe de fato. Existe e está cada vez mais forte com essas propostas de governo único e blá blá blá. Tá? A China, ela é muito bem vista porque é um modelo, um país socialista com abertura comercial que produz muito, mas seus trabalhadores praticamente são de mão de obra escrava, porque eles ganham muito mal. Para vocês terem uma ideia, até pré-pandemia, as pessoas deixavam de consumir, comprar produtos nacionais, porque os da China vinham muito mais barato, mesmo tendo que atravessar o oceanos, chegava mais barato aqui. Então, o custo de mão de obra lá, muito, muito barato. E uma sociedade vigiada, né? Porque eles têm reconhecimento facial, eles controlam a população tem que idolatrar o governo chinês. Então, assim, é bem uma coisa assim que eles admiram, tá? Mas assim, espero que vocês tenham entendido, porque hoje até eu não tô tremendo aqui na minha fala. Vejo a hora de terminar aqui. Qualquer coisa a gente conversa, né? Quando eu gravar uma live com vocês. Provavelmente na próxima aula eu dou um trabalhinho ou uns questionários para vocês como um trabalho. E, bom, pessoal, as tarefas, a página 401, 402, 407, 408, que vai falar sobre o capitalismo, socialismo e esse multipolarismo que surgiu pós o final da Guerra Fria, tá? Gente, por hoje é isso. Qualquer coisa me chamem no grupo pra tirar dúvida, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e fiquem em casa, nas cobertas.